Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está neste exato momento a ver esse vídeo. Chamo-me Francisco Muondo Dalla, estudante de Psicologia Criminal, formado pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Hoje estamos aqui para explicar alguma coisa que tem muito a ver conosco, com todos nós, que tem a ver com a tua vida, que tem a ver com a vida de todos nós, e queremos explicar sobre dois princípios muito fundamentais, provavelmente poderão ajudar o teu modo de pensar e de agir também. O primeiro princípio é o princípio biológico, o segundo princípio é o princípio filosófico. Diz o princípio biológico de que o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Portanto, todos nós nascemos e de facto estamos a crescer. E crescer, devemos crescer em todos os âmbitos, no âmbito espiritual, âmbito econômico, social, portanto, até mesmo no âmbito psicológico devemos crescer. E depois de termos um crescimento, devemos só assim passar por outra fase do nossa etapa da nossa vida, portanto, que vai ser então a fase da reprodução, não é? Portanto, e muitas das pessoas não conseguem, portanto, passar essas fases. Estão na fase do crescimento e vão logo para a reprodução. Vão reproduzindo e vão tendo filho com uma idade menor e que é muito preocupante para a sociedade angolana, que, portanto, num país em que estamos em crise e, de facto, estamos todos preocupados com isso. E como estudante de psicologia, alguém formado e psicólogo que entende sobre o comportamento, então venho aqui para dar essas dicas. O outro princípio é o princípio filosófico. Devemos saber quem somos. Portanto, eu sou o Paulo, eu sou o Francisco, eu sou a Antônia, eu sou a Marisa. Portanto, de onde eu vim? Eu, Paulo, Marisa, vim de uma família pobre, paupérrima. Então, para onde eu vou? Então, de facto, eu tenho que salvar a minha família. A minha família não pode parar de onde está. E a única forma que todos nós temos para poder salvar as nossas famílias é estudar. Devemos estudar de verdade. Estudar é a única forma que todo angolano e não só tem para poder salvar a sua família do conflito que está a viver. Mas, de vez em quando, nos desviamos pelas influências externas dos nossos amigos, até mesmo do mídia também, acaba nos influenciando e começamos a ter atitudes e comportamentos macarrânicos e nem conseguimos demonstrar uma atitude XPTO de modos a levar a bom porto a todos aqueles que nos seguem, porque nós, em todos os sítios em que nós passamos, temos seguidores, e quando nós temos, portanto, aquele perfume que tem um cheiro desagradável, acabamos, portanto, defamando aquilo que é o nosso perfil, aquilo que é a vivência que nós estamos, portanto, a criar. Eu vou contar-vos uma história que provavelmente poderá mudar a tua vida. Uma história de uma jovem que tinha, de uma adolescente que tinha somente 14 anitos. Ela só tinha 14 anitos e envolvia-se com um jovem que tinha 32 anos. Ela tinha 14, o jovem tinha 32 anos. Provavelmente você pode ver que alguma coisa está errada. Alguém pode pensar, não, ela está a namorar com uma pessoa adulta, é pedofilia, de facto é, e diz o nosso Código Penal, e que é crime, não é? E devemos pensar que de facto a pedofilia é mesmo um crime e que não deve, portanto, existir na nossa sociedade. Mas o erro não é a idade. Perceba que o erro é o comportamento da pessoa, o comportamento dos dois, tanto da menina de 14 anos e como da pessoa que tinha, portanto, do jovem que tinha 32 anos, que namorava com essa menina. Olha que existem pessoas que nessa vida não têm opções de vida, não sabem o que fazer, vivem numa casa em que o pai não trabalha, somente a mãe é que trabalha, e vê lá o trabalho, é vender na ponte amarela, e quando o fiscal chega, portanto, acaba levando todo o negócio, e a vida dessa pessoa fica portanto, constrangida, né? E o que ela vai fazer? Como adolescente precisa ter aquilo que são aquelas
aqueles produtos de beleza para ela própria, e precisa ter um sapatinho, precisa ter uma calça nova, uma blusa nova, e ela não consegue. E se de facto encontrar alguém que facilita as suas necessidades, essa pessoa abre mão e vai se envolvendo sexualmente em troca, portanto, de dinheiro, e vai dizendo não, que este é meu namorado e não importa a idade, e vai assumir como seu namorado. E aconteceu com essa miúda que chamava-se Núpia. A Núpia namorava com um jovem, não é? Não dá para dizer o nome, mas a Núpia envolvia sexualmente, constantemente, com este jovem que tinha 32 anos de idade. Depois, a Núpia, portanto, ficou grávida deste jovem, e vocês vão querer pensar que o jovem, portanto, fugiu. Claro que não. O jovem assumiu e queria de facto viver com a Núpia. E viveram mesmo. E ficaram juntos. Ele fez os deveres. E vocês vejam que depois o filho, quando nasceu, não tinha nenhum problema. Mas quando começou a crescer, a criança começou a apresentar certos problemas. Existem, portanto, na formação do ser humano, o homem entrega 23 pares de cromossoma e a mulher também 23 pares de cromossoma. Portanto, na fecundação, que é a união dos gametas masculino e gametas feminino, portanto, vai formar aí o zigoto, depois vai transformar-se em ovo, esse ovo depois transforma-se em embrião, e esse embrião transforma-se, portanto, em feto, e esse feto depois é transformado em pessoas, que somos todos nós. E de facto, ela foi uma criança que nasceu com certos problemas. Você imagina uma criança que não fala, portanto não anda, e constantemente sai um fio de cuspe aqui na boca e vai escorrendo, e ela pega esse fio de cuspe e mete aqui. Portanto, um dia o senhor que engravidou a Núpia viu o filho e disse o seguinte: Núpia, eu a partir de hoje vou sair de casa e essa criança não é minha. E saiu de casa, foi embora e foi num sítio incerto, e a Núpia voltou para a casa dos pais. E veja o que aconteceu. Não tinha cuidado com a criança, que tinha particularidades individuais. A criança foi, portanto, crescendo à deriva e depois veio a falecer. A Núpia começou, portanto, a drogar-se, a beber. Hoje, a Núpia, ou seja, a Núpia, quando saía para beber, encontrava-se com um garoto, levava-lhe um canto, já está. E amanhã novamente, no outro dia, encontra-se com outro garoto no outro canto e já está. E isso, reiteradas vezes, a Núpia fazia isso. E depois a Núpia veio apanhar uma doença chamada doença do século, e provavelmente você sabe, é o paludismo, não é? Mas que não, claro. Portanto, é a SIDA, a doença do século. Então, ela apanhou a doença do século e a Núpia veio a falecer. Resumindo e concluindo, eu vou regressar naquilo que eu disse. Princípio biológico: o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Ela cresceu, portanto, ela nasceu, estava a crescer. Em vez de crescer somente, portanto, passou já na reprodução. Ela reproduziu muito cedo e veio bloquear aquele que são os princípios biológicos, o princípio filosófico de que o homem nasce, ou seja, o princípio filosófico de quem eu sou. Não, eu sou Núpia. De onde eu vim? A minha família é pobre. O meu pai nem sequer trabalha. Portanto, a minha mãe vende na ponte. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que salvar a minha família. A única forma que nós temos de salvar as nossas famílias é estudando. Então, caro jovem, estudante e não só. Portanto, você deve começar a perceber que de facto você deve voltar para a escola e que você deve estudar com verdade, estudar mesmo, é porque esse país é nosso e devemos contribuir para ela, não é? Muita gente, eu costumo conversar com pessoas e costumam dizer que de facto esse país está vendido e o país não é nosso, o país é do estrangeiro. Esquece essas pessoas. O país é nosso, o país precisa de você, o país precisa de todos nós, e todos nós precisamos contribuir para o desenvolvimento desse país. O país está em crise, de facto está, e não sabemos, portanto, a verdadeira origem dessa crise. Não queremos falar disso, somos somente psicólogos e queremos falar, estudar o comportamento, entender e explicar aquilo que se passa contigo. Então, a única forma, fica a novidade, a única forma que você tem para poder salvar a tua família é estudando. Primeiro estuda e que de facto você terá aquilo que você quer. Estude somente, não se preocupe em ter namorados já agora. Preocupe somente ainda em estudar e que de facto quando você
ser formado, olha, você terás aquilo que você quer, o namorado do teu sonho, e que a escolha não será apertada, será uma escolha digna, e de facto essa pessoa que você escolher também vai te respeitar, e porque você primeiro se respeitou, teve primeiro que estudar, formar-se e depois arranjar, portanto, um namorado e que futuramente poderá ser o seu marido. Se gostou do vídeo, clica aqui por baixo, dê um gosto e compartilha para os outros também ver esse conteúdo. Muito obrigado.